poder se enxergar ali também na parte técnica, a gente quer se enxergar como capazes intelectualmente, não que atores e atrizes não sejam, tô falando que são outros tipos de trabalho e a gente não tem essa visibilidade. Eu vou, antes de passar para essa questão, eu vou transitar na arquitetura. Eu acho que a gente tem que também parar de buscar o feminino de Oscar Niemeyer no Brasil, né? Parar de buscar esse tipo de modelo de arquiteta. Nós temos arquitetas maravilhosas que atuam em outros campos. Eu vou citar uma aqui do CAL, que é a Simone Feigelson. Ela é minha contemporânea, colega de faculdade, e ela é uma referência em estruturas, em patologias de edifícios, e eu vejo isso nos lugares onde eu vou. Recentemente descobrimos um filme no YouTube de uma engenheira citando a Simone, citando o livro dela como uma obra-prima do estudo da patologia dos edifícios, que ela é doutora em patologia de edifícios. Então, quer dizer, de repente, uma colega que está do nosso lado, está dentro do CAL, e que não recebe nenhum tipo de homenagem específica, mas ela é um brilho, né? Nós tivemos secretárias de urbanismo maravilhosas, fizeram ótimos trabalhos em outras gestões. Então, vamos parar de procurar, né, um outro gênio, como Oscar Niemeyer, né? Vou sempre citar ele, porque ele está em todos os lugares que a gente circula, né, de arquitetura brasileira, mas nós temos sim mulheres importantes e que talvez não tenham ganhado nenhum prêmio, mas elas estão aí, estão no nosso lado, estão no nosso dia, somos nós. Eu queria falar que eu quero falar, né? Se a gente for operar pelas mesmas lógicas, a gente está sempre esperando aquilo que está dentro daquele mesmo formato. O Oscar, ele já disse para que ele veio. E o que a gente precisa fazer é criar outras formas de existir. E aí o IDBR, por exemplo, ele tem o prêmio Sim Igualdade Racial, que ocorre todo ano no mês de maio. Então, se a gente quer os prêmios, a gente tem que correr atrás de criar o protagonismo negro feito pelos negros. Então, se a gente está falando de ter outros formatos, a gente precisa também inventar outras tradições. O Oscar, ele teve um tempo, teve um processo, ele é importante, e a gente não está dizendo que o Oscar não é importante, ele é importante, mas ele precisa estar em contraposição, quando eu falei de memórias subterrâneas, são essas outras memórias, quando elas se fortalecem, que elas dão estruturas o suficiente para se contrapor, e não tem nenhum prêmio se contrapondo ao Oscar. Então, se a gente está falando, por exemplo, de uma construção de um prêmio, sim, igualdade racial, feito pelo IDBR, aqui no Brasil, a gente está falando de mapear e ter um protagonismo negro em evidência. O protagonismo é evidência. E a gente conseguir dizer, olha, uma pessoa tal no interior desse país está produzindo algo muito bacana, ela precisa ser vista. Então, acho que a gente precisa mudar as formas de existir. Porque se a gente quiser operar com as mesmas máquinas, a gente nunca vai ser visto. Eu acho que esse olhar, ele é importante. As tradições, elas são inventadas, como já dizia Eric Hobsbawm, e elas são inventadas em um determinado momento com uma intencionalidade. Se o Oscar, ele teve uma tradição inventada, a gente também pode criar outras tradições e criar um outro olhar. Então, de repente, está na hora do CAL criar um grande prêmio de protagonismo de arquiteturas feitas por mulheres. Está na hora tá na hora de prestigiar e mudar o foco. Isso precisa ser construído por outras formas. Isso significa que as mulheres negras também precisam ser vistas nesses prêmios. Isso significa que precisam ser construídas com outros modelos. Porque eu posso construir um outro prêmio, mas se eu tiver a mesma referência e o mesmo modelo, eu vou estar sempre... É como se a gente fala dentro da perspectiva de raça. Se eu estiver estudando o processo de dominação, falando sobre uma epistemologia que se constrói a partir do norte ou a partir da Europa, eu vou estar construindo a partir de relações de poder que ainda exclui o outro. Se a gente fala, por exemplo, sobre construir outras epistemologias a partir do sul, ou outra epistemologia que olha para a África como um continente que produz conhecimento, e que as suas diásporas também, todos os negros em qualquer outro lugar do mundo que são diásporas da África estão construindo conhecimento e experiência. E a gente precisa olhar para esse outro formato, aí que a gente vai construir uma outra realidade. Se a gente for construir uma outra realidade com o mesmo modelo, a gente está construindo uma cópia, essa cópia é igual. Ela não move estrutura. E aí,
antes de eu terminar, eu queria dizer que quando a gente fala da perspectiva de raça, é muito importante quando as mulheres negras perceberam que elas eram a base. Então, se eu tenho uma hierarquia que ela é dada por homem negro, mulher branca, homem branco, mulher branca, homem negro e mulher negra, são as mulheres negras que precisam minimamente se unir para que elas consigam mover essa estrutura. Então, a gente está falando a partir de perspectiva de mulheres negras. Significa que mais mulheres negras vão escrever sobre e vão utilizar como referência outras mulheres negras. E a gente vai utilizar isso como um ato político. Um ato político para que mais mulheres negras sejam referenciadas e se tornem protagonistas e que sejam representação para uma nova geração. Porque eu sei que hoje eu não acabo com o racismo, mas eu quero que a minha futura geração tenha uma experiência diferente da que eu tenho hoje, que também é diferente da que os meus antepassados tiveram. Então, se a gente não tiver uma meta consciente e construir isso no agora, de fato, a gente vai esperar 150 anos para o racismo acabar. E a gente tem pressa porque a gente tem pressa de vida. E é isso. Leila, a Aline falou, voltando um pouco, a questão do contraponto à cultura hegemônica que está presente e citou a questão do Oscar. E aí falou da importância do CAL ter um prêmio para as mulheres e ano passado teve a primeira edição do prêmio CAL Mais Mulheres. Foi uma ação afirmativa, mais de 20 arquitetos foram premiadas. Você, como integrante da Comissão de Equidade, queria saber quais são os projetos da comissão para este ano que vocês estão desenvolvendo para promover a arquitetura urbanista. Bom, a palavra-chave disso tudo, dessas comissões que estão em todos os CAUs, o F, é a visibilidade, né? Então, você dar voz e vez às mulheres para elas falarem. Nós estamos fazendo sem número e participando, né? Vamos até a São Paulo aí segunda-feira, daquilo que chama-se Roda de Mulheres, e aí os assuntos são os mais variados, que não são só mulheres arquitetas, né? São de todas as profissões, são mulheres negras, mulheres pobres, faveladas, lésbicas. Então estamos pegando um universo bem variado, porque cada uma tem o seu sentimento pela cidade, tem a sua visão, as suas carências, enfim. Então a primeira coisa que é mais importante é isso, é dar voz a elas, é a gente escutar, a gente poder pontear, mapear, descobrir, né? Por exemplo, numa pesquisa a gente descobre, né, lendo, ouvindo, que banca de jornal em ponto de ônibus junto com mulheres peladas e você, né, na capa de revista, que acho que hoje em dia não sei se ainda está tão assim, né, fica aquela coisa exposta do lado do ponto de ônibus, aí você está parada esperando o seu ônibus, tem um homem olhando e ao mesmo tempo está olhando aquela mulher com um olho desejoso ali e você se sentir constrangido. Então, quer dizer, olha quantas situações que de repente, né, salta aos olhos de uma mulher e ela conta e você acaba mapeando aquilo como um problema que você ainda não tinha percebido, não tinha se dado conta, porque o ponto de ônibus que eu estou não tem isso, não frequento esse lugar específico. Então é isso, eu acho que dar voz e visibilidade e correr muito essas conversas para a gente poder pontear o que a gente pode fazer ainda melhor é o mais importante. Eu queria pontuar uma coisa, mas é uma coisa que há muitas das mulheres negras não enfim, é quase um puxãozinho de orelha, mas é uma coisa gostosa, tá? É que a gente diz muito que a gente tem voz. Algumas pessoas não estão escutando. Então, uma mulher com outra mulher amplifica a voz da outra. Porque a gente tem, então a gente não está dando, a gente amplifica. E isso é um cuidado que é importante, porque acho que é importante isso que a gente está fazendo. A gente tem a nossa voz, a gente tem experiência, a gente tem vivência em outros lugares. A gente precisa ser amplificador para tantas vozes que são silenciadas. Acho que não sei se foi isso que eu disse, mas a comissão, ela quer dar voz para a gente poder escutar. Não é para uma voz para ficar falando sozinha com a parede. É justamente aquela roda de conversa, é ali onde você descobre os sentimentos, os problemas, coisas que às vezes pegam para uma mulher negra, nova como você, diferente de mim. Cada uma vai ter uma visão de história, de vida, de cidade, de tudo. Isso que está sendo mais importante dentro da comissão, né? Fazer esse primeiro contato, né? E esse trabalho de contato e de avaliação do que podem ser problemas e soluções. Certo. Estamos chegando ao final do nosso podcast. Agradeço a presença de todas vocês e vou passar para as considerações finais. Se tiverem mais alguma coisa para acrescentar. Não?
Não, tô esperando, eu só cumprimentei ela. Fiquei muito feliz, assim, de a gente poder estar discutindo aqui, até porque, além da gente ter uma mulher negra, nós temos 2 arquitetas faveladas. Isso, pra mim, é uma coisa, assim, super significativa, porque a profissão é uma profissão elitizada ao longo da história, a gente sabe que é, e a gente poder trazer um pouco da nossa visão, da nossa experiência como mulheres que moram em favela, também traz uma outra perspectiva para a profissão, sabe? A gente poder estar nesses lugares, estar nesses espaços aqui discutindo, poder levar um pouco da nossa experiência para os outros, para a gente poder trocar. Eu acho que isso tem que estar acontecendo assim muito, sabe? A gente tem que estar muito perto até pra gente poder saber que existe muito isso, sabe? Saber que existe uma outra arquiteta que é favelada, que tá perto, que a gente, sei lá, estudou no mesmo lugar, essas coisas assim, sabe? Então eu fiquei realmente assim, feliz da gente poder estar aqui discutindo isso, poder descobrir, né? Aprender, descobrir. Eu acho que, óbvio, a gente levantou aqui o Dia Internacional da Mulher, mas a pauta foi o feminismo. Mas quando a gente pensa na cidade, hoje a favela tem que é mais negligenciada. Então, assim, ser urbanista e ser favelada é um compromisso que eu assumi com a minha origem e com tudo que eu vivenciei hoje lá. Eu começo a minha pesquisa falando exatamente isso, que existem níveis até de favela, níveis de favelado, né? E eu atingi o nível máximo, que é ter uma família que mora na favela, que é viver anos com aquela mobilidade reduzida, com os direitos civis reduzidos, e o máximo do máximo, que é você ter alguém da sua família morto dentro da comunidade e não receber assim, nada, simplesmente tudo bem, entende? Então, assim, é a luta constante por direitos civis. Então, assim, ser favelada já é resistência. Ser favelada e negro é mais resistência ainda. Ser favelada e negra e mulher é tripla resistência. Então, assim, eu não sei o que é. Eu sei só o índicezinho, né? Sei o que é ser mulher e sei o que é ser favelada. Mas, assim, eu levanto essa bandeira, eu defendo essa bandeira porque eu acho que todos nós temos que abraçar a causa. Todos. Não é só... Claro que você tem o poder de fala como mulher negra,